Moçada, agora então eu vou falar então de um assunto que eu também vejo que cai muito, certo? Que é produtividade, bioacumulação e biomagnificação trófica, ok? Bem, então vamos devagarzinho para a gente entender o que é produtividade. Produtividade em ecologia pode ser a produtividade de um organismo, pode ser a produtividade de uma espécie ou de uma população. É o que? A quantidade de matéria orgânica produzida em determinado período. Então, quando eu falo de produtividade, eu vou ter que lembrar de produtor, que foi a nossa primeira aula. Lembra que produtor é aquele organismo que produz matéria orgânica através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Então, a produtividade é a medida, então, dessa matéria orgânica que foi produzida, certo? Aí a gente tem que lembrar que os grandes produtores nos ecossistemas, então, são quem? No mar é o fitoplâncton, né? No mar, no lago, nos ecossistemas aquáticos, no liminociclo. E na terra, então, são os vegetais. É isso que a gente vai ver agora, ok? Bem, existem dois tipos de produtividade primária. A produtividade primária bruta, que a gente chama de PPB, e a produtividade primária líquida, que a gente chama de PPL. O que é a produtividade primária bruta? PPB. A produtividade primária bruta, então, é o total de matéria orgânica produzida, então, por aquela população, por aquele organismo, num certo período de tempo. Como se fosse o meu salário bruto, certo? A produtividade primária líquida vai ser o quê? A produtividade primária bruta menos o que foi gasto de oxigênio na respiração, certo? Então, produtividade primária bruta, a quantidade de oxigênio ou de matéria orgânica produzida. Produtividade primária líquida corresponde à produtividade primária bruta menos o que foi gasto o quê? Na respiração. Aí agora a gente vai brincar então de pulmão do mundo. Todos já devem ter ouvido falar que a Amazônia, né, é o pulmão do mundo. Então a gente tem dois erros conceituais nisso aí. Por quê? A Amazônia realmente ela tem uma grande quantidade de vegetais, a produtividade dela é muito grande. Só que a produtividade bruta dela é grande, mas a líquida dela é pequena, porque lá existe uma enorme biodiversidade, né? Muitas espécies diferentes de seres vivos que estão consumindo aquele oxigênio. Então, na verdade, quase tudo que a floresta amazônica produz de oxigênio, ela gasta na própria respiração dela. Então, ela não é a grande liberadora de oxigênio. Quem são os grandes liberadores de oxigênio para a atmosfera? São as algas do fitoplâncton, que tem uma grande PPL, que é a produtividade primária líquida. Uai, Fernanda, então quer dizer que não tem problema desmatar a Amazônia, não? Aí, moçada, é outra conversa. A gente sabe que a floresta amazônica, a grande importância dela é a biodiversidade, certo? E os rios voadores. O que é esse termo rios voadores? A gente sabe que a floresta amazônica, né, ela tem um clima lá onde ela está localizada, ela tem um clima quente e úmido. Então a taxa de evaporação é muito grande. Então a gente fala de rios voadores porque a chuva que chega para cá, para nós, por exemplo, no centro-sul, ela vem então de quem? Da floresta amazônica. Os rios voadores são as nuvens. Então, as duas grandes e enormes importâncias, né, da floresta amazônica está o quê? No berço, na fonte da biodiversidade e aonde? Nesses rios voadores, ou seja, no controle do clima, tanto do Brasil quanto do mundo. E é o que a gente está podendo ver isso claramente. Então, eu acho que ficou bem claro: produtividade primária bruta, PPB, e produtividade primária líquida. A produtividade primária bruta é a quantidade de matéria orgânica ou de oxigênio produzido por tempo ou por área, certo? A produtividade primária líquida é a produtividade primária bruta menos aquilo que é gasto na respiração, ok? Então lembra da floresta amazônica. Aí eu falei que a produtividade de um ecossistema depende de diversos fatores.
dentre os quais, então, a gente tem a luz, a gente tem a quantidade de água, a disponibilidade de gás carbônico e de nutrientes do solo para que esses produtores possam realizar a fotossíntese. Aí eu coloquei aqui de novo, ó, um esqueminha mostrando que a produtividade primária bruta é a taxa fotossintética total. A produtividade primária líquida corresponde à produtividade primária bruta menos aquilo que foi gasto na respiração. Ok? Então, lembrar que os grandes liberadores de oxigênio para a atmosfera são as algas do fitoplâncton. A importância da floresta amazônica é enorme, biodiversidade e os rios voadores, controle do clima. Ok? Agora, a gente vai falar de outros assuntos também, de dois termos que são muito importantes, que é a bioacumulação e a biomagnificação trófica. Bem, o que é a bioacumulação? Bio é ser vivo. É um processo no qual substâncias ou compostos químicos são absorvidos pelo organismo e acumulados nesses organismos, então, ao longo do tempo. Essa bioacumulação pode ser direta, quando as substâncias são assimiladas a partir do meio ambiente, por exemplo, do solo, da água, dos sedimentos, ou pode ser indireta, quando a ingestão se dá por alimentos que tenham aquela substância. Então, quando a gente fala de bioacumulação, então, a gente pode lembrar, então, né, que o Brasil agora, nesse governo, liberou uma grande, né, uma enorme quantidade, então, de agrotóxicos que são proibidos em vários países. Então, eu tenho que ficar atento quanto a isso, sim. Então, olha esse esquema que eu mostrei aqui, que gracinha. Ó. Bioacumulação é dentro do mesmo organismo. Como a gente não consegue metabolizar essa substância tóxica, ela vai se acumulando ao longo do tempo. Então, quer dizer que um peixe de 3 anos tem mais, por exemplo, determinada substância tóxica do que o peixe de 1 ano. Bioacumulação, certo? Agora, a biomagnificação ou magnificação trófica é a acumulação dessa substância tóxica, desse fertilizante, é o caso do mercúrio também, ao longo da cadeia alimentar. O que eu coloquei aqui então? Que é o processo que ocorre quando há acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para outro. Logo, se eu estou falando de bioacumulação, é dentro do mesmo organismo ao longo do tempo. Agora, biomagnificação ou magnificação trófica é o acúmulo da substância ao longo, então, da cadeia alimentar. Então, quer dizer que o produtor tem determinada quantidade, o consumidor primário vai ter mais, o secundário vai ter mais, e o consumidor de topo é aquele que vai ter a maior quantidade daquela determinada substância tóxica. Exemplo de biomagnificação ou de magnificação trófica é o mercúrio. A gente sabe que o mercúrio, que é extremamente tóxico, que nós não conseguimos metabolizar o mercúrio que é usado, por exemplo, né, naqueles termômetros antigos, hoje só usa termômetro digital, justamente por causa da toxicidade do mercúrio, mas o mercúrio é muito utilizado nos garimpos também, né? A gente sabe que o mercúrio, quando ele é misturado no garimpo, o mercúrio, quando ele encontra com o ouro, ele forma uma amálgama, que é a pepita, né? Então, tadinho, quando conta aquelas histórias de garimpeiro, que o garimpeiro encontrou uma pepita de ouro muito grande, na verdade aquilo não era só ouro, era ouro misturado com mercúrio, que a gente tem que levar isso a altas temperaturas para derreter o mercúrio e retirar o ouro. Mas a gente sabe que o mercúrio é utilizado no garimpo, a gente sabe que o garimpo, né, é uma atividade que destrói absurdamente o meio ambiente, além de contaminar o meio ambiente com esse mercúrio. Outro exemplo de biomagnificação, magnificação trófica, é o pesticida DDT, que a gente joga para matar praga nas lavouras. Nossa, eu podia falar isso e ia dar 500 aulas. Primeiro que a gente sabe que pesticida, que qualquer agrotóxico, eu tenho que usar EPI para aplicá-lo, porque senão eu vou me contaminar. EPI, equipamento de proteção individual, né? Usar uma luva, usar uma bota, usar um macacão, usar uma máscara. E a maioria das pessoas, né, em pequenas propriedades não faz isso. Então, tanto o mercúrio quanto o DDT, que é um pesticida, ele se acumula ao longo da cadeia alimentar, ok?
Aí eu mostrei aqui um esqueminha aqui, mostrando o DDT, mostrando então uma pirâmide aqui, ó. Então ele foi jogado, né? Então nas plantas, ele contaminou a água, contaminou o fitoplâncton, zooplâncton, peixes e aves. A maior concentração desse DDT está nos consumidores de topo, que nesse caso são as aves, ok? O mesmo caso é a biomagnificação, magnificação trófica do mercúrio, que ele se acumula ao longo, então, das cadeias alimentares. Aí, para a gente encerrar, então, essa aula, eu coloquei a diferença de bioacumulação e de biomagnificação, que a gente está falando, então, de poluição. A bioacumulação é o acúmulo da substância no mesmo organismo ao longo do tempo. E a biomagnificação é o acúmulo da substância ao longo da cadeia alimentar. Ok? Então, encerramos assim uma partezinha da ecologia, né? Porque a ecologia é um ramo da biologia extremamente extenso. Vou colocar para vocês no final da aula, então, uns resuminhos, ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar também. Um grande abraço, obrigada!